O lendário Capo de Tuticap, que aos 26 anos liderou continuamente sua família por mais de 30 anos, esse foi Joey Bonanno, um homem bastante popular nos Estados Unidos, mas pouco conhecido por aqui. Enquanto isso, Joey Bonanno foi uma das figuras mais proeminentes na máfia americana no início de seu reinado, e sua influência na comissão era muito maior do que a de um bem conhecido chamado Al Capone. Lucky Luciano e Joey Bonanno eram a personificação de um verdadeiro poder máximo na máfia com mínima publicidade. Então, se você está interessado em ouvir a história do mais jovem chefão da máfia americana, fique conosco até o final desse vídeo. Hoje vamos abordar a história de Joseph Bonanno, do outro lado da lei. Saudações, guerreiros e guerreiras, como que vocês estão? Hoje traremos para vocês um episódio contando um pouco mais sobre a vida do mafioso Joey Bonanno. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like, você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino, e também considere se tornar um membro ou um padrinho, porque isso ajuda a gente demais. Dito tudo isso, eu conto muito com o apoio de vocês, e é isso aí, bora pro vídeo, família! O sobrenome Bonanno, como você pode pensar, não tem nada a ver com Bonanos. A tradução literal do italiano significa Good Year, uma compreensão mais adaptada de bons momentos. E no início do último século, o sobrenome também significava pertencer a uma das famílias dos homens de honra locais. Tanto Joseph, avô e pai, estavam na máfia, e além disso, lideraram seus clãs. Então, como Joey ainda seria chamado? Isso nasceu em uma espécie de análogo de uma família nobre, o que lhe conferiu certas vantagens nessa sociedade secreta. No entanto, ele só perceberia isso anos mais tarde. Mas quando criança, Giuseppe, como foi chamado ao nascer, considerava muito sua família. Eles eram mais ricos do que a maioria dos outros habitantes, mas ele não tinha ideia do verdadeiro poder de seu pai. Ele também não sabia por que se mudaram para Nova York em 1908. Quando mal tinha 3 anos de idade, e por que tiveram que voltar alguns anos depois. E isso se deveu exatamente à posição de Salvatore Bonanno. Ele era chefe do clã e o liderou em uma disputa contra outra família da máfia. Ele teve que fugir para os Estados Unidos para evitar ser capturado. E assim que o caso foi encerrado, Salvatore imediatamente voltou para casa para liderar a família. Joey, por outro lado, não estava envolvido em nenhuma dessas disputas. Ele era uma criança comum e despreocupada. No entanto, em 1915, o pai de Joey teve seu fim, e 5 anos depois, sua mãe também caiu. Joey teve que crescer muito rápido. A tutela foi assumida pelo seu tio, Stefano Magaddino, não para ser confundido como o chefe búfalo de seu mesmo nome, mas pessoas diferentes na família. Joey viveria com seu tio até sua vida adulta, e depois se mudaria para Palermo, ingressando na Academia Marítima graças à prosperidade de seus pais. Ele não precisava trabalhar. A propriedade que passou para a administração de seu tio proporcionava o suficiente para que Bonanno pudesse dedicar todo o seu tempo ao treinamento, o que ele realmente gostava. Ele sonhava em se tornar um capitão e navegar com seu navio tanto para longe quanto para perto. No entanto, mesmo aqui, ele enfrentou dificuldades e decepções. Era 1924, o 3º ano do treinamento. Aquele cobiçado diploma já estava se aproximando para suas mãos, mas tudo foi estragado pelos fascistas italianos que tomaram o poder no país em suas próprias mãos. Não, a repressão ao povo de honra não tinha nada a ver com isso. Isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, e Bonanno mesmo não podia se preocupar com isso. Então, ele era um cadete, não um mafioso. O obstáculo que ficava entre ele e o exame final era apenas um uniforme preto. Os fascistas tinham dado uma ordem para que os alunos da Academia Naval de Palermo trocassem seus uniformes brancos por uniformes pretos. Bonanno, já não gostando da retórica fascista, se recusou a obedecer e instigou o resto do curso a fazer o mesmo. Gradualmente, é claro, o protesto entre os alunos começou a diminuir, e começaram a ser ameaçados de expulsão, e o preto substituiu o branco. E 7 dos cadetes que nunca abandonaram seus princípios foram suspensos por 3 meses, dando-lhes tempo para pensar e retornar, e escolher uma paleta que se adequasse melhor ao clima do país. Bonanno estava entre eles.
e ele não tinha intenção de pensar em nada. O sangue siciliano quente misturado com o maximalismo juvenil e o orgulho herdado de seu pai não dava nenhuma chance de voltar a um lugar onde ele era forçado a impor a vontade de outra pessoa. Joseph não estava mais destinado a realizar o seu sonho de infância de se tornar um capitão de navio. No entanto, ninguém o proibiu de encontrar um novo, e ele decidiu fazê-lo. Fora da Sicília, a primeira parada foi na Tunísia, onde ele ficou com seu tio por alguns meses, enquanto esperava por seu primo, Peter Magadino, com quem decidiram deixar a Sicília, e assim que Peter chegou, eles foram imediatamente para Paris, na França. Eles foram recebidos por outro primo, filho de um tio da Tunísia chamado Salvatore. No entanto, Paris também não era o lugar do destino final. Joey mesmo não se lembrava bem da América, mas seu pai, enquanto ainda estava vivo, lhe contava muitas vezes que era uma terra de grandes oportunidades, e sempre que um sonho era tirado de Bonanno, ele imediatamente encontrava outro para cruzar seu oceano. Como diriam hoje em dia, essa de prosperar nos Estados Unidos ficou conhecido como o famoso sonho americano. O plano era conseguir os vistos na França e depois partir, mas eles não conseguiram os vistos. Como se viu, não podiam obtê-los sem um passaporte, o que Peter não tinha. Ninguém voltaria para a Sicília. Em vez disso, foram para Cuba, onde encontraram pessoas que os levaram de barco para Tampa, na Flórida. Nos Estados Unidos, os recém-chegados, recém-ilegais a caminhos de Nova York só conseguiram fazer uma parada de trem antes de serem detidos pela polícia de imigração. Joey conseguiu fazer uma ligação telefônica e informou ao seu tio que estava o aguardando em Nova York e provavelmente ficaria muito chateado por ser expulso do país. Ele e Peter já estavam planejando um novo plano para cruzar a fronteira quando foram informados de que alguns senhores muito generosos haviam pago uma fiança de $1000 para cada um deles. Este homem era Stefano Magadino, que por coincidência era sobrinho de Stefano Magadino e primo do próprio Bonanno. Ele tinha 14 anos a mais que Joey e era residente nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Magadino soube dos problemas de seus parentes apenas conversando com o tio. O primo de Bonanno ligou e enviou seu homem chamado Willie Moretti para tirá-los de lá. Aliás, Moretti mais tarde seria uma figura muito importante na máfia americana. Joey chegou a Nova York em janeiro de 1925. Lá, ele se instalou na casa de seu tio, que trabalhava como barbeiro, que ficou feliz em ajudar seu sobrinho a aprender o ofício. No entanto, cortar cabelo e entrar na cabeça das pessoas não era exatamente o que o jovem Bonanno tinha em mente. As coisas não se encaixaram muito bem. Para ser mais preciso, ele decidiu começar a procurar seu caminho alternativo, e o sobrenome Bonanno o ajudou nisso, cujo verdadeiro valor ele começou a perceber em Nova York. Havia muitos nativos de Costa La Mare, até mesmo na comunidade de imigrantes sicilianos. Tentavam se manter unidos e todos sabiam muito bem quem era Salvatore Bonanno. E mesmo que o pai de Joey já não estivesse por lá há muito tempo, muitos queriam mostrar seu respeito por Bonanno e seu filho. Além disso, o primo de Joey, Stefano Magadino, era um chefe da máfia em Buffalo, o que enfatizava ainda mais a sua linhagem de reis da máfia. Muitos jovens italianos queriam ser amigos dele e contar com o apoio do sobrenome Bonanno. Por causa disso, Joey nem precisou procurar o caminho. Ele o encontrou na pessoa de um compatriota da Sicília chamado Giovanni Romano e seu amigo Gaspar de Gregório. Ambos eram contrabandistas. Romano e de Gregório acharam lucrativo ter um homem com esse sobrenome como sócio, e Bonanno ficou feliz por finalmente estar envolvido em algo que podia trazer um bom dinheiro. Certamente não era um empreendimento que produzia milhares de litros por dia, mas os ganhos eram suficientes para os jovens que não se privavam de nada. Eles produziam álcool no porão de uma casa e depois, por meio de um túnel subterrâneo, o transportavam para a garagem ao lado, onde era colocado em caminhões, que posteriormente levavam a mercadoria para bares e boates. A polícia não interferia no seu empreendimento, recebiam pagamentos constantes e não tinham interesse em grandes criminosos. Assim, os jovens contrabandistas tinham a clara sensação de que haviam encontrado o caminho da sorte. Agora, mais alguns anos assim, e seria possível investir seus ganhos em um negócio legal que os sustentaria pelo resto de suas vidas. No entanto, nada neste mundo é tão fácil. Um dia, Romano estava destilando outro lote de uísque nas adegas habituais e, por alguma razão,
não percebeu o vazamento de álcool, que pegou fogo e provocou uma grande explosão. Giovanni não sobreviveu e Joey ficou muito abalado com o evento e abandonou o contrabando, o que foi seguido pelo período mais estranho dos Bonanos nos Estados Unidos. Estranho no contexto da história do homem, que nos Estados Unidos está inexplicavelmente ligada a atividades ilegais. Joey trabalhou como motorista na padaria de um outro tio e também frequentou aulas de teatro, ambas bem-sucedidas para ele. Na padaria, ele assumiu o que seria chamado de papel de gerente de vendas e expandiu a base de clientes do seu tio. Nas aulas de teatro, o instrutor considerava Joey seu melhor aluno. No entanto, a fama de sua família não o destinava a trabalhar como motorista ou ator. Bonanno mesmo entendia isso, mas ainda não tinha visto o fim de seu caminho, e Joey finalmente assumiria o caminho de um homem de honra, e esse fato chegaria no final de 1925. Salvatore Maranzano, em sua comunicação próxima com ele, transformara em 6 anos um jovem que não sabia o que queria em um homem que se tornara o chefe mais jovem da máfia. Bom, se você tá curtindo esse episódio, não esquece de deixar o like, família. Isso é muito importante pra nós e vai ajudar a gente muito. Então, solta o dedo no like. Agora, voltamos pra história. O sobrenome Maranzano e a história da máfia americana estão principalmente associados a uma disputa marítima costumeira. No entanto, neste vídeo não vou abordar de forma direta essa cronologia. Mas, se vocês querem que eu traga por aqui vídeos de outros mafiosos que fazem parte de todo esse enredo, deixe aqui embaixo nos comentários que posteriormente eu vou trazendo para vocês. Joey Bonanno conheceu Maranzano pela primeira vez na América, em um jantar para celebrar sua chegada aos Estados Unidos. Salvatore fugiu dos fascistas que reprimiam homens de honra na Itália e se estabeleceu em Nova York. Entre os outros nativos de Castellammare na Sicília, ele lutou contra Buccellato junto com Salvatore Bonanno e Stefano Magaddino. Então Joey o conhecia desde a infância. Maranzano não se mudou para Palermo, mas mesmo lá, eles se viam de tempos em tempos. Quando o tio Stefano veio visitar Joey na academia naval, eles foram juntos ao escritório de Salvatore. No entanto, na América, esse conhecimento assumiu uma forma diferente, mas muito íntima. Maranzano viu em Bonanno habilidades de liderança, habilidades que permitiram a seu pai gerenciar um clã na Sicília. E Joey, por sua vez, viu em Salvatore o exemplo de um líder a qual queria se espelhar. O quebra-cabeça se encaixou e os homens começaram a passar mais tempo juntos. No começo, eram eventos sociais normais, como ir ao cinema ou a um jantar, mas em muito breve, tudo se transformou em um plano de negócios. Maranzano convidou Joey para trabalhar para ele, e Bonanno aceitou de bom grado. Salvatore colocou seu protegido e o encarregou do negócio de contrabando. E aparentemente, o trauma moral do incidente anterior com o álcool ilegal já estava superado, pois Joey começou a trabalhar com grande entusiasmo. Ele era o responsável por supervisionar todas as destilarias, incluindo as da Pensilvânia, e também era responsável por resolver qualquer problema que surgisse. Joey estava lá para resolver tudo. Alguns concorrentes chegaram a incendiar algumas lojas, e Joey foi atrás para punir essas pessoas. Alguns carros roubados com mercadorias, e Joey também ia atrás para recuperar a mercadoria e punir as pessoas que fizeram o ato. O trabalho era notório, mas compensava muito bem, tanto financeiramente quanto em termos de reputação. Ele conseguiu ganhar dinheiro suficiente para abrir sua própria pequena destilaria e, juntamente com a crescente reputação de Maranzano e da família da máfia americana, cresceu também a reputação de Bonanno, mesmo que ele ainda não fosse membro da família. Nesse contexto, é muito citado o caso em que Joey quis atacar um membro da família Castellammare. Apelidado de Mimi, que queria proteger sua destilaria, Bonanno o mandou embora e deixou claro que se ele voltasse aqui com sua demanda, Mimi não sairia mais vivo. Joey não sabia quem era Mimi, e Mimi também não sabia quem estava por trás de Joey. Como resultado, foi organizado um julgamento interno para este caso, e imagine os sentimentos de Mimi quando descobriu que o árbitro para resolver essa disputa seria o primo de Bonanno, o terceiro primo, Vito, os advogados do chefe. Após toda essa treta, os Castellammareses perderam e ambos foram incumbidos de proteger Bonanno, até mesmo aqueles que anteriormente não conheciam seu nome. Bonanno percebeu que ocupava uma posição extremamente privilegiada, e sua posterior adição oficial na família era mais uma formalidade
do que uma mudança significativa de status. Mas nem todos se tornaram uma espécie de escudeiro de Maranzano, um de seus conselheiros e subordinados mais próximos, de modo que quando o poder de Salvatore cresceu, cresceu também o poder de Bonanno. O status de Joey como confidente de Maranzano foi ainda mais estabelecido durante algumas disputas. Quando Salvatore caiu, Joey foi um dos principais candidatos a assumir o cargo de chefe em seu lugar. Muitos tinham ouvido falar de seu pai e sabiam o quanto o nome da família Bonanno era respeitado. Em segundo lugar, em Buffalo, ele contava com o apoio de Magadino, que tinha muita influência nos Estados Unidos. Bem, em terceiro lugar, muitos, como Maranzano em vida, viam Bonanno como tendo qualidades de liderança. Todos esses fatores combinados permitiram a Joey se tornar o chefe mais jovem da máfia estadunidense, mas foi o patrocínio de Maranzano que o levou a ser considerado chefe e coincidiu que a queda de seu mentor foi a alavanca para a sua ascensão. Maranzano não podia deixar a disputa pela qual pagou. Joey, por outro lado, teve mais visão de futuro do que seu chefe. Ele não tomou nenhuma atitude de retaliação contra Luciano, mas concordou com a paz e foi incluído na primeira comissão. E assim, a comissão foi estabelecida. Por mais de 10 anos, a máfia não foi abalada por disputas ou fins de alto perfil. Os chefes administravam suas famílias tranquilamente e enriqueciam, e Bonanno não foi exceção. Seu plano de vir para os Estados Unidos e progredir estava muito perto de ser realizado. Ele tinha mais de uma dúzia de empresas com atividades que iam desde fabricação de queijos até a indústria de confecção de roupas. Ele ganhou tanto dinheiro que, no final dos anos 1950, pôde se dar ao luxo de comprar 3 casas de luxo em diferentes partes do país. Mas o mais importante nem foi isso. Joey não apenas conseguiu ascender, ele conseguiu por muito tempo manter seu perfil baixo. Mesmo durante os tempos de extrema turbulência na máfia de Nova York, que começaram no final dos anos 1940, o primeiro sinal de que tempos sombrios estavam se aproximando foi um conflito oculto entre o chefe Vincent Mangano e seu subordinado Albert Anastasia, que tinha boas relações com o outro chefão da família, Frank Costello. Eventualmente, Mangano desapareceu em circunstâncias misteriosas e Anastasia se tornou o chefe. Assim se formou a primeira aliança da comissão, optando-se a essa aliança com os antigos chefes e as pessoas de Bonanno, Proface e Magadino. Após o desaparecimento de Mangano, que era o presidente da comissão, o papel de chefe mais autoritário e de presidente passou para Bonanno. Poderia-se dizer que isso foi o auge de seu poder, e Joey fez o máximo para mantê-lo. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Embora em seu livro ele descreva os eventos posteriores como uma tentativa de manter a paz geral, retrospectivamente houve um esforço claro para não abrir mão do poder que caiu em suas mãos, e que estava começando a ser invadido por outros chefes após a formação da aliança de Costello e Anastasia por Vito Genovese. Eles queriam afastar Tommy Lucchese, que acabara de se tornar chefe, e ambos se uniram contra ele. Uma verdadeira disputa estava começando, e Costello até trouxe a questão de Lucchese querer dar baixa em Anastasia perante a comissão, mas Tommy foi absolvido em grande parte graças a Bonanno, e Joey descreve seu ato como um ato a favor da justiça universal e da paz mundial. No entanto, se raciocinarmos logicamente, não era do interesse dele condenar e remover Lucchese, pois então a organização de Anastasia e Costello se voltaria contra Bonanno e sua crescente influência. A única coisa que Joey não previu foi a sorte e a habilidade de Lucchese, primeiro aliado de Tommy. Até o início dos anos 1960, parecia que a posição de liderança de Bonanno na comissão estava seriamente em dúvida. E aqui chegamos à parte mais interessante, a história de como Joey tentou assumir o controle da comissão. Então, se você tá gostando do vídeo, já solta o dedo no like, família! Bem, primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto nas organizações que se formaram até esse ponto. De um lado havia os Lucchese, Magadino, Gambino, Thomas Eboni e seu novo comissário, Angelo Bruno, da Filadélfia. Do outro lado, Bonanno, Proface, um outro novo membro, Joey Zarelli de Detroit e Sam Giancana de Chicago. Estavam todos inclinados para o lado de Bonanno na época,
mas não eram apoiadores ardorosos. Quando Bonanno foi eleito chefe no início da década de 1930, Magadino pensou bastante logicamente que poderia influenciar seu irmão mais novo em seu próprio interesse. No entanto, até a década de 1950, ficou claro que entre os dois, a posição de liderança era ocupada por Joey, e ambos queriam estender sua influência para o Canadá. Surgiu um desentendimento que a organização de Lucchese aproveitou para atrair Stephanie para o seu lado. Assim, aconteceu que um dos antigos aliados de Joey se voltou contra ele, e apenas Proface permaneceu ao seu lado. Sua família estava em plena rebelião contra os irmãos Gallo, e em 1962, Proface e todos os demais acabariam caindo, e o chefe, embora leal a Bonanno, seria Joey Maloco, que era muito menos autoritário. O que restava a Bonanno fazer em tal situação? Aceitar sair? Ou talvez tentar organizar um golpe? Como o próprio Joey afirma em sua autobiografia, ele escolheu a primeira opção e depois começou a se preparar para a segunda opção, exceto que todas as fontes dizem ao contrário. Em quem acreditar nisso? Sugiro que você decida por si mesmo, e eu apenas apresentarei ambas as versões. A versão geralmente aceita é que Joey decidiu recuperar o controle da comissão acabando com Lucchese Gambino e Magadino. Isso se baseia principalmente nos dados das autoridades e especialmente nas escutas das famílias. O chefe de Nova Jersey, Sam de Cavalcante, quando Proface caiu e Malaca assumiu a família, Joey ofereceu-se para se livrar dele, deixando-o sozinho para lidar com a rebelião dos irmãos Gallo, líderes da comissão. Malaco concordou com essa ideia e envolveu em seus planos um homem chamado Joey Colombo, que o traiu e denunciou a conspiração da comissão. Em uma audiência sobre o caso, a comissão manteve Malaco vivo, mas ele ainda acabou caindo de causas naturais um ano depois. Ele não entregou tudo naquelas audiências, mas todos entenderam tudo. Joey mesmo não pôde ser convocado. Ele evitou o evento de todas as maneiras, mas na versão de Bonanno, ele não estava envolvido em nenhuma conspiração e não tinha nenhuma relação com ela, apenas por causa do fato de que seu filho Bill gentilmente levou Malaco a uma reunião, que por coincidência era com um homem que estava seguindo alguém do trio Lucchese, Gambino e Magadino. Claro, Colombo ficou sabendo disso, mas Stefano, por ciúmes, interpretou como uma conspiração em que também estavam envolvidos o próprio Bonanno. Bem, e depois, tudo isso é exatamente isso mesmo. Malaco confessa, mas ninguém acredita que ele agiu sozinho. Joey então resolve morar um tempo no Arizona e depois vai para outra região, mais precisamente a região do Canadá, que segundo sua versão, ele viajou para se envolver em negócios lícitos. Mas na versão de Magadino, isto foi para invadir seu território. No final, Bonanno não teve sucesso em nenhum dos casos, e ele foi capturado no Canadá, sob acusação de perjúrio ao solicitar um cartão de imigração. Como resultado do processo, ele é obrigado a deixar o país e retornar a Nova York, onde algo o aguardava que ele nunca enfrentou em toda a sua carreira como chefe. Mas no fim, isso resultou em Joey não apenas perdendo sua influência final na comissão, mas se metendo em problemas dentro de sua própria família até seu retorno do Canadá em 1964. A família era administrada por Johnny Morales, que informou a Bonanno que Joan Tartamella, o ex-consigliere na época, não podia mais manter sua posição por motivos de saúde. Ele deu luz verde para realizar uma votação entre os capitães sobre a escolha de um novo consigliere, e Bill Bonanno foi o escolhido. Se foi o patrocínio de Joey, ou se a maioria realmente elegeu Bill, é difícil dizer agora, mas é impossível discordar do fato de que houve um grupo insatisfeito com essa decisão, e essa organização era liderada por Gaspar de Gregório, ex-genro de Magadino, que naturalmente o apoiou nisso. Stefano convenceu a comissão de que Giuseppe Bonanno não era digno de liderar sua família. Ele mencionou o possível envolvimento na conspiração Magliocco e o fato de que ele havia feito tudo possível para seu filho assumir uma posição de liderança quando muitos na família estavam insatisfeitos. Como resultado, a comissão apoiou a rebelião de Gregório e declarou os Bonanno pai e filho fora da lei. Naturalmente, Joey, que recebeu tal notícia pouco tempo depois de seu retorno, discordou. Ele não conheceu de Gregório como novo chefe e se recusou a acatar a decisão da comissão, reunindo a maior parte da família ao seu redor, como ele afirmou em seu livro. Mas o Sr. Bonanno não estava planejando lutar.
mas por coincidência, seu filho teve que liderar a disputa. No dia 20 de outubro de 1964, Joey foi raptado por pessoas desconhecidas, e por um longo tempo, ninguém soube onde ele estava. Até hoje, os pesquisadores não chegaram a um consenso sobre o que aconteceu naquela época. Alguns acreditam que Bonanno simulou o rapto para evitar possíveis tentativas, e alguns acreditam em outra versão, que afirma que ele foi raptado e levado para uma casa no meio da floresta por homens de Magadino. Os detalhes da primeira versão não temos, mas a segunda é perfeitamente descrita no livro O Homem de Honra. Bonanno passou por vários meses na cabana, durante os quais era constantemente visitado por Stefano. Com seu rapto, Magadino queria intimidá-lo e fazê-lo desistir de lutar por sua família. Se ele realmente considerou essa opção, não se sabe, mas no final, Stefano deixou Bonanno ir. Mesmo que não tenha conseguido convencê-lo a se aposentar, Magadino deu a seus homens a ordem de levar o prisioneiro para onde ele quisesse. Bonanno pediu para ir para El Paso, na fronteira com o México, para que Stefano pensasse que ele estava indo para lá. Joey mesmo seguiu dali para Tucson, no estado do Arizona, onde ele tinha uma casa. Lá ele foi recebido por um amigo, que então o levaria às compras e o manteria em contato com Nova York. Lá, Bonanno levaria uma vida na moita por vários meses. Nenhum dos vizinhos nunca suspeitou que alguém estava na casa durante aquele período. Um amigo que trazia mantimentos e, antes disso, frequentemente verificava a casa na ausência dos proprietários, o que não levantava suspeitas, e Joseph mesmo não aparecia perto das janelas durante o dia. Ele fazia tudo o que podia para evitar ser detectado, e por volta das 8 da noite, ele se movimentava para fora com a luz da lanterna. Essa vida inevitavelmente levou a mudanças em sua aparência. Não, Joey não se transformou em uma semelhança com Gulen, do Senhor dos Anéis, mas o crescimento de sua barba e cabelo mudaram significativamente sua aparência. E somando a isso, uma bengala, um casaco barato, um gorro de lã e um tapa-olho. Bonanno decidiu que poderia retornar a Nova York nessa imagem sem temer que seus inimigos pudessem identificá-lo. E assim o fez. Quando Joey retornou secretamente, ele marcou uma reunião com Johnny Morales, o líder do grupo que apoiou Bonanno. Morales não reconheceu seu chefe até que ele falou com ele. Joey disse a ele na reunião que não tinha planos de anunciar seu retorno ainda e viveria de uma forma discreta por um tempo para avaliar a situação de fora. O motivo para sair do esconderijo foi a tentativa de dar de baixa no seu filho. Di Gregório armou uma reunião com Morales para supostamente negociar os termos de paz entre as duas famílias. Afinal, durante todo o tempo que Joey estava fugindo, os dois grupos estavam em disputa e ocasionalmente um acabavam com o outro. Morales não pôde ir, e Bill Vonada foi em seu lugar. O que o aguardava não era uma negociação, mas tiros de metralhadora na aproximação da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas Joey decidiu que a situação estava ficando muito quente e não havia muito motivo para se esconder. De volta aos negócios, a primeira ordem de negócios de Bonanno foi falar com a comissão, deixando-o saber que ele não queria disputas com ninguém fora da família e cuidaria dos seus próprios assuntos. Os chefes ouviram sua oferta, mas continuaram a apoiar o grupo oposto, onde em vez do debilitado de Gregório, Paul Siaka se tornou o líder. No entanto, a tempestade já tinha causado tantos estragos que nem mesmo um capitão novo e experiente como Bonanno conseguiu levar seu navio até o porto. Por mais de um ano, ele tentou unir os homens sob seu comando, mas o grupo de rebelde, assim como a comissão, já não o reconhecia como chefe. Finalmente, em 1968, após o terceiro ataque cardíaco de sua vida, Bonanno decidiu se aposentar dos seus negócios. Seu filho Bill, de forma semelhante, deixou a família, cujas desavenças continuaram muito tempo após a partida deles. Mas Joey tinha um segundo fronte. As autoridades estavam ansiosas para colocá-lo na prisão, e não se importavam se ele renunciasse ou não. Mas Bonanno era o chefe da máfia, e a caçada por pessoas assim na segunda metade do século XX nos Estados Unidos era comparável à caçada às bruxas na Idade Média. Seu primeiro encontro com a polícia ocorreu durante a disputa da máfia, quando foi pego em um carro com uma arma, mas os policiais não conseguiram provar que a arma pertencia a Joey. Assim, as acusações foram retiradas. Aliás, após esse incidente, Bonanno apareceu pela primeira vez nos jornais. Ele era chamado de Homem de Al Capone, por causa do fato de que as metralhadoras Thompson
encontradas em seu carro eram frequentemente usadas pelo gangster de Chicago, mas os verdadeiros problemas de Joey com a lei começaram após a reunião em Apalachim, onde chefes da máfia de todo o país se reuniram. Essa reunião foi coberta pela polícia e ganhou destaque na mídia, trazendo o problema da máfia para o primeiro plano. Em geral, Bonanno era contra essa convenção quando estava sendo preparada. Joey estava na Itália e ficou sabendo disso depois de retornar aos Estados Unidos, o que não foi bom para Bonanno. Genovese e Lucchesi aproveitaram sua partida e organizaram um golpe. Vito se tornou o chefe de sua família, forçando Costello a sair e, em outra família, o chefe Albert Anastasia foi executado e seu sucessor foi o leal Lucassi. Carlo Gambino e a Convenção Nacional ajudariam a legitimar todas as mudanças que viriam a reduzir o poder de Bonanno. Como já falamos anteriormente, Joey fez o máximo para evitar um convite oficial, e quando o recebeu, enviou seu filho Bill em seu lugar. Ele não queria estar lá para ver sua influência diminuir em questão de horas. No entanto, ele ainda estava nas manchetes. Joey havia pedido aos seus homens que renovassem sua carteira de habilitação. Ao chegar, Di Gregorio, que deveria entregá-la a ele, continuava se esquecendo de fazer isso. Por coincidência, ele também foi à reunião em Apalachim. Então, primeiro as autoridades descobriram essas carteiras de motoristas e depois a mídia decidiu que Joey estava lá. Na verdade, a partir desse ponto, o Estado iniciou uma perseguição em larga escala contra Bonanno. Ele, assim como os outros, foram acusados de conspiração para obstruir a justiça pelo fato de ninguém na reunião ter declarado o motivo real do encontro. No final, é claro, ninguém foi acusado e Joey nem sequer foi a julgamento, pois estava se recuperando do segundo ataque cardíaco em 1958. O primeiro foi em 1951, mas Bonanno obviamente não tirou nenhuma conclusão disso, assim como do segundo. Como você pôde julgar pelo que contei anteriormente, a próxima vez que as autoridades tentaram inventar uma acusação contra Joey foi após seu retorno do Canadá em 1964. Mas por que inventar? Porque as autoridades não conseguiam encontrar nada para realmente provar seu histórico criminal. Então, eles usaram os problemas de Bonanno no Canadá como desculpa para interrogá-lo na frente de um grande júri. Esperavam que, com suas respostas, pudessem obter pelo menos uma pista mínima de onde precisavam cavar. Por 3 dias, as autoridades questionaram Joey sobre tudo o que conseguiam pensar e, a cada vez, recebiam uma referência à Quinta Emenda. Novamente, Bonanno foi liberado. No entanto, em outubro daquele ano, Joey foi novamente convocado para responder a perguntas diante de um grande júri, e exatamente um dia antes da sua audiência, ele foi raptado. E assim, família, não aparecer no tribunal quando é intimado não é uma boa ideia. E é uma ideia ainda pior dizer, alguns meses depois, que você vai aparecer no tribunal em uma determinada data, e então novamente não aparece. Quando Joey disse isso a Bill, através de um conhecido, que estava vivo e em segurança, Bill entendeu que seu pai voltaria em breve, e disse isso animadamente a seu advogado. O advogado, agindo com as melhores intenções, antes mesmo que o seu cliente pedisse, marcou uma data para a reunião. Mas, como já sabemos, Bonanno não tinha a intenção de sair do esconderijo. Na verdade, o grande júri não esperou por ninguém. Quando Joey voltou à atenção pública, por assim dizer, ele nem mesmo recebeu uma citação por desacato. Ele foi arrastado para o tribunal no caso por mais de 1 ano, mas as autoridades não tinham nada contra ele. Isso significa que eles deixariam ele em paz mais cedo ou mais tarde? Claro que não. Após a mudança de Bonanno para Arizona, o enfrentamento com as autoridades tomou um rumo muito inesperado. Tudo começou um dia em julho de 1968, quando Joey, sua esposa e Bill jantavam. Seu filho decidiu sair para fumar. Foi então que o Bonanno pai ouviu um tiro de espingarda e depois uma explosão. Parecia que alguém estava tentando jogar uma bomba na casa dele, mas o tiro de Bill impediu que o atingisse com precisão, e a explosão ocorreu sem atingir o alvo. Quem exatamente era? Joey não podia dizer na época, mas estava certo que as especulações da mídia sobre uma disputa de gangsters não tinham fundamento. Incidentes semelhantes aconteceram com vários outros mafiosos que viviam em Tucson, mas Bonanno estava firme em sua convicção de que nunca pediu a ninguém para lançar bombas neles, nem acreditava que eles tivessem feito tal coisa. E a resposta veio 1 ano depois,
quando a polícia deteve 2 homens que confessaram os bombardeios. Como se viu, o agente do FBI, David Haley, estava por trás de tudo isso e havia manipulado esses homens e alguns outros para, como ele lhes disse, limpar a cidade da máfia. O plano dele era fazer explosões nas casas de vários gangsters que moravam em Tucson, o que levaria a conflitos e sua autodestruição. Como resultado, os bombistas foram presos e Haley foi apenas demitido. E o que você acha? Talvez agora que o agente deles tentou dar de baixa ou incriminar Joey Bonanno por uma onda de crimes, as autoridades tenham desistido de persegui-lo. Bem, o FBI recrutou um amigo de seu filho Joseph, chamado David Hill, que conseguiu se infiltrar na casa de Bonanno em Tucson e morou lá com eles por um longo período de tempo. Nesse momento, Hill se passava por estudante e só conseguia conversar com o velho Bonanno sobre arte e filosofia. Ele não obteve mais informações. A investigação, que finalmente conseguiu colocar Bonanno atrás das grades, começou apenas em 1975 e durou 5 anos. E você já sabe o quanto o assunto deste esquivo italiano coçava a agência. Como parte dessa investigação, havia uma equipe separada de agentes que investigavam o lixo de Bonanno todos os dias durante esse tempo. Ou seja, eles chegavam cedo de manhã antes do caminhão do lixo. Eles retiravam o lixo das lixeiras e o jogavam lá, trazendo-o consigo para que os lixeiros não tivessem perguntas sobre por que as lixeiras estavam vazias todos os dias. E aí então eles desmontavam o lixo. Joey já estava escrevendo sua lista diária de afazeres em um pedaço de papel, muitas vezes em dialeto siciliano, que é uma língua diferente do italiano padrão, o que muitas vezes levava os agentes para o caminho errado. Por exemplo, como ficou sabido depois, a Tony e paga pelo senatore. Senatore em italiano significa cortar ou dar de baixa, o que fez os agentes pensarem que Joey estava se lembrando de ligar para um homem chamado Tony e pagar a ele para dar de baixa em alguém. Na verdade, Bonanno realmente tinha que ligar para esse homem, exceto que ele tinha que pagar por uma tábua de cortar, que é o que a palavra senatore ainda significa no dialeto siciliano. Ou em outra vez, encontraram uma nota que dizia Void, Bob Green. Os agentes interpretaram isso como uma ameaça potencial ao jornalista Bob Green, que havia publicado recentemente uma história sobre o mafioso Peter Lucavoli. Na verdade, Joey estava se lembrando de escrever seus pensamentos de que o memorando estava vazio, e não interessante ou credível. Sem conhecimento dele, as autoridades mantinham vigilância 24 horas por dia. Além disso, durante a investigação, um rastreador foi discretamente colocado no carro de Bonanno para monitorar seus movimentos. Seus telefones celulares foram grampeados. Ele foi infiltrado por um agente disfarçado chamado Lou Peters, que se tornou amigo de seu filho Bill, e por meio dessa amizade tentou chegar até Joey. E finalmente, as autoridades estavam tentando conectá-lo aos negócios obscuros de seu filho na Califórnia. E família, sabe qual foi o resultado dessa caça às bruxas de 5 anos? 5 anos de prisão por conspiração para obstruir a justiça. Joey cumpriu apenas 1 ano disso. Depois, mais 14 meses por causa de um livro chamado Homem de Honra, no qual Bonanno detalhou toda a história da máfia americana que ele conseguiu levantar. Joey se recusou a depor no caso de extorsão que Giuliani estava processando. O promotor queria falar com ele sobre a configuração da máfia e, quando Bonanno se recusou, ele foi condenado por obstrução da justiça. Somente depois disso, as autoridades desistiram de Joey. Embora, para ser sincero, as punições eram pequenas demais para um líder de longa data de uma grande organização criminosa. Por fim, depois de cumprir sua sentença, Bonanno voltou para sua casa no Arizona e viveu lá tranquilamente entre seus filhos e netos. Ele sobreviveu praticamente a todos seus amigos e inimigos, e apesar dos inúmeros ataques cardíacos, conseguiu viver até os 97 anos, falecendo somente em 2002. Bom galera, esse foi o episódio sobre a vida de Joey Bonanno. Se você gostou e não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E também já joga o dedo no like você que ainda não deixou, porque o like ajuda a gente muito e faz com que o canal cresça cada vez mais. Galera, o YouTube liberou o sinalzinho do valeu, então se vocês gostaram do vídeo e podem apoiar meu trabalho, considera dar um valeuzinho, porque a partir de R$2 você já ajuda muito aqui a gente do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do EP, conto muito com o apoio de todos vocês, e é isso aí família, até a próxima!
Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!